Jamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Triambakam Yajamahe. Namastê. Saudações, Micael. Tudo tranquilo? O som tá legal? Como é que tá o som? O som tá bom? Tá mais ou menos? Como é que tá o som? Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam. Beleza, beleza. Importante, o som é ótimo, importante. Eu passei por uma experiência desse tipo, né, meio complicada. No começo de 2022, eu fiz uma live promovendo aqui a escola, né, um serviço de aulas de yoga online, né? E eu fiz uma hora e 43 minutos aqui no Instagram, só que sem som. Então eu falei, cara, 1 hora e 43 minutos só de imagem, sem som, cara. E aí eu nunca mais esqueci disso. Eu passei a checar, legal. Mas no dia eu chequei e mesmo assim o som falhou. Por isso que eu sempre pergunto ao pessoal, né? Eu fiz tudo direitinho e mesmo assim não deu certo. Agora tem um detalhe que eu não sei se você tem conhecimento, que é a data que eu fiz estava no Mercúrio retrógrado. Mercúrio é o aspecto da divindade grega ligado à comunicação. Então, o Mercúrio retrógrado não é bom, não é uma época boa para você promover eventos, né, ligados à área de comunicação. Então, teve esse episódio. Mas, enfim, serve como aprendizado, né? Bom, vamos lá, vamos conversar sobre como é que chama? Deixa eu ver qual foi o tema que a gente estava falando aqui. Foi continuação, vai ser uma continuação da semana passada, né? Porque na semana passada nós conversamos sobre não estou achando aqui o tema. Mas o tema fala sobre, como é que chama? O tema está falando sobre são sentimentos, né? Sentimentos, como é que eu vou te falar? Espera aí que eu vou achar já a live aqui. Emoções negativas e os asanas. Esse é o assunto, esse é o tema. Então, namastê. Então esse que é o tema da live de hoje. Então nós vamos conversar um pouco, né? Meio que contextualizando o que nós conversamos semana passada, né? Só para o pessoal poder ter um entendimento, o pessoal não ficar meio perdido pegando a live, né? Nesse ponto, né? Então eu tinha falado que nesse primeiro momento nós temos uma série de bloqueios, né, em níveis diferentes. Deve lembrar disso. Que o nível superficial são a musculatura, né? Que nós temos, mas também tem tensões a nível de tendão, né? A própria questão da inflamação, né? Os tendões. Então esses bloqueios, esses espasmos, que muitas vezes se manifestam na musculatura, à medida que você não vai resolvendo através de alongamento, né?
algum tipo de trabalho muscular, pode ser uma massagem, mas o alongamento é mais efetivo porque é você gerenciando, né? A massagem é uma coisa muito pontual, é você gerenciando a situação, né? E o que acontece? À medida que esses receptores nervosos vão informando o cérebro sobre o estado de tensão, você começa a despertar a percepção e que aí estava um tanto extinta, né? Estava esquecida. E vai criando uma resistência nesses músculos, né? E o que acontece é que a dissolução das tensões através de relaxamento vai sendo um processo de aplicação, né, sobre esse músculo por um tempo necessário no sentido de esticar e relaxar. Eu tenho para mim que isso ficou claro dentro da exposição na aula passada, né, que seria a forma de você resolver esse tipo de situação. E aí é lógico, né, nós estamos falando aí de um processo de consciência, né, você tem que estar consciente disso para que isso seja realmente mais efetivo. E por que eu faço e friso isso sobre a questão da consciência? Porque quando nós tensionamos de que maneira? Nós tensionamos sobre emoções que nós sentimos, né? Rejeições, embates, enfim, qualquer tipo de tensão emocional, ela vai gerar uma tensão muscular ou até visceral, porque ela pode ir mais fundo e para nossas vísceras, né? E dependendo do nível de tensão e também do acúmulo da tensão, né? Então você às vezes tem uma tensão de longa data. E aí por isso que as pessoas às vezes ficam muito pacientes, porque as pessoas querem se desenvolver e elas têm dificuldade, porque são tensões que estão meio que armazenadas ali. E aí você vai ter que fazer aquele trabalho como se fosse uma cebola, removendo as camadas de tensão até você chegar a uma musculatura liberta, né? Então, a ideia é mais ou menos por aí, né? Então, nessa questão do processo de tensionamento, esse processo ele ocorre de modo inconsciente, entendeu? Quer dizer, eu sofro um embate, eu tenho um embate com alguém, namastê, eu tenho um embate com alguém, tenho um mal-estar, tenho uma rejeição, enfim, qualquer coisa que possa impactar o meu emocional. Impactou, beleza. Só que isso, essa tensão que eu termino jogando para o meu organismo, ela vai em nível de inconsciente. Eu apenas sinto. Eu sinto que foi desagradável a experiência e por isso eu me tensiono. Tá? Só que agora, no processo de libertação dessa musculatura, e tudo que vem decorrente ou mais profundo dessa musculatura, é feito de modo consciente. Então a tendência natural é você não precisar da mesma década que você levou se tensionando para você se distensionar. Entendeu? Você vai fazer um resgate muito mais rápido. Essa é a realidade, por causa da consciência. Então o que acontece? No momento que você tem consciência de que aquele tipo de estresse, aquele tipo de aborrecimento, de problema, gera uma tensão em você, você vai buscar uma forma melhor, mais adequada de gerenciar esse tipo de aborrecimento, esse tipo de problema, para que ele não gere mais tensão em você. É mais ou menos isso. Isso é que vai passar pelo campo da consciência. Então você pensa, você busca soluções, busca saídas para resolver aquilo ali sem a tensão de outrora. É isso. Via de regra é isso. Tá? E isso é um processo de aprimoramento. De repente, na primeira vez você não vai conseguir, na segunda, a terceira já foi melhor. Você percebe isso. E aí, aos poucos, você vai começando a pegar a mão. O que acontece? Olha só, eu costumo falar para os alunos aqui na escola da ilha, eu costumo conversar muito com eles sobre isso. Olha só. Você tem um problema que meio que tira teu sono, tá? Ele perturba você. E é um problema recorrente, volta e meia ele aparece, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, enfim. E por que ele te atormenta, por que ele te aborrece, por que ele tira teu sono? Por quê? Porque você está na mesma condição do problema ou você está tendo uma condição de inferioridade do problema.
Então, imagina que você é uma pessoa nível 2 e o teu problema é um problema nível 4. Então, você está numa condição de inferioridade. Então, quando você olha o problema, você olha o problema de baixo para cima. Você super valoriza o problema. Não é que ele não exista, não é que ele não tenha valor, mas ele está numa condição além da minha capacidade de solucioná-lo. O que eu faço? Não me desespero. Eu faço um investimento em mim, em termos de paciência, em termos de mente analítica, mente reflexiva, tudo isso eu faço. Começo a investir em mim. O melhor investimento da minha vida é investir em mim, para que eu seja uma pessoa cada dia melhor, mais capaz de solucionar problemas meus e talvez até dos outros, caso seja necessário, tá? Caso me solicite. Então, eu percebo que agora eu já não sou mais uma pessoa nível 2, eu sou uma pessoa nível 4. Eu passei do nível 2 para o 4. Agora eu já não vejo o problema de baixo para cima, eu vejo de frente. Já mudou. Mas eu continuo investindo em mim, porque eu achei que foi bem interessante esse trabalho. E aí eu passo a tornar uma pessoa nível 6. Eu agora vejo o contrário. Eu estou em cima e o problema está embaixo. O problema já não é mais nem do meu tamanho. Ele é inferior a mim. Ele está abaixo, nível abaixo. E eu gostei da brincadeira e vou para o nível 8 agora. Quando eu chegar no nível 10, esse mesmo problema não será mais um problema para mim. Ele simplesmente será um episódio da minha vida. Só isso. Mas por quê? Porque eu fiz um investimento em mim. Que sou a pessoa que posso resolver os problemas. Pelo menos os meus. Percebeu a ideia? Então esse autoinvestimento, esse autoaprimoramento, ele é fundamental no sentido de você solucionar as questões da sua vida. E ninguém vai poder fazer isso por você. Não se iluda. Não há como. Tá? Só você pode resolver. Então a ideia desse processo das tensões é exatamente você usar essa lógica para que você possa estar corrigindo todo esse processo de tensão que foi desenvolvido ao longo de um período. Muitas vezes por uma visão errada nossa da vida. Né? A gente admira a vida de uma determinada maneira que gera esse tipo de tensão. À medida que você muda o teu olhar, muda a tua maneira de enxergar, as coisas mudam. Então aquela tensão já não vem e agora as tensões de outrora você vai dissolvendo elas paulatinamente. Isso é decorrente do autoconhecimento. Perfeitamente. É isso mesmo, do autoconhecimento. Inclusive, olha só, o autoconhecimento vai passar por uma valorização das coisas, inclusive de você mesmo, tá? Das coisas e das pessoas. E aí quando eu falo isso sobre a questão da valorização, o que eu estou querendo dizer exatamente com isso? A mais-valia não é uma coisa boa na visão do yoga. Tampouco, namastê, tampouco a menos-valia é adequado. O adequado é a valia. A valia é a capacidade que você tem de avaliar o seu valor. É isso. Tá? E tem um detalhe, os objetos e as situações, namastê Fred, os objetos e as situações, eles também têm valor. Mas é adequado que você possa medir, você possa mensurar esse valor, para que você não supervalorize as situações, os problemas, os objetos. Isso é muito importante, tá? Porque o que acontece é que quando eu supervalorizo, por exemplo, usando até o exemplo anterior, quando eu supervalorizo o problema, na realidade o que está acontecendo aí? O problema tem mais valor? Não. Quem avaliou errado fui eu. Eu é que supervalorizei ele. Eu dei um valor muito além do que ele tem. Então por isso é que o problema, ele aparentava ser muito maior do que eu. Muito além da minha capacidade de solucioná-lo. Então é um erro de quê? De visão. É a minha maneira de encarar. E isso está ligado ao quê? À minha escala de valor. Se eu tenho um valor que eu atribuo como sendo pouco, insuficiente, baixo, a maior parte dos problemas que se apresentarem a mim vão parecer enormes. Então o que acontece? A minha menos-valia é que supervaloriza os problemas. Entendeu? Inclusive, eu não sei se vocês... Eu gosto de dar muito esses exemplos práticos do nosso dia a dia. Você já deve ter visto pessoas que são classificadas na nossa sociedade como pessoas que não são bonitas
andando e se envolvendo com pessoas que são muito bonitas. Também é uma referência da nossa própria sociedade, tá? Porque esse conceito de beleza, ele é um conceito altamente subjetivo. Não existe nenhum tipo de critério lógico para aquilo. Porque beleza está nos olhos de quem está vendo. E aí abre um leque de possibilidades. Uma coisa que vocês podem achar horrorosa, feia, eu posso achar bonito. Então tem muito a ver comigo, com a minha escala. Isso não é um valor social. Quando eu usei aqui a expressão da nossa sociedade, é por quê? Porque eu também reconheço, dentro da realidade, que existe um grupo muito grande de pessoas que tem um padrão de beleza mais ou menos parecido. E eles exaltam esse padrão de beleza. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, cara, esse cara é um cara bonito. E não dá para entender como é que ele está andando com uma mulher que não é tão bonita quanto ele. Um exemplo, tá? Exatamente. Cada um vê e sente o mundo de uma forma. É isso aí. Então, esse critério, essa condição de relacionamento entre essas duas pessoas vai passar por esse esquema que eu falei. Se essas pessoas elas têm uma coisa chamada valia, é o suficiente para elas se relacionarem. Porque ambas sabem que tem um valor na vida da outra e na própria relação com a sociedade. Então elas não se sentem intimidadas. Agora, já escutaram a expressão? Isso aí, esse cara ou essa menina é muita areia para o meu caminhão. Já escutaram essa expressão? Esse discurso é típico de uma pessoa que, pelo menos, cultiva na mente a menos-valia. Ela não se acha suficiente para se relacionar com aquela pessoa. E tem um detalhe, né? É um conceito raso, o conceito da aparência. É um conceito raso. É como você julgar um livro pela capa. Esse ditado existe na nossa sociedade. Você avaliar um livro pela capa. É um erro, né? É muito superficial. Assim como as pessoas, as situações. Quantas vezes nós pensamos que uma situação vai se desenvolver de uma determinada maneira e ela se desenvolve completamente diferente, deixando até a gente assim, meio perplexo. Cara, porque o que acontece existe muita dificuldade na comunicação entre as pessoas, tá? Mas veja bem, o grande ponto aqui é o autoconhecimento. Porque no momento em que você começa a se conhecer, naturalmente você começa a se tornar uma pessoa mais segura para você, e você vai externar isso de uma forma ou de outra, porque isso faz parte da sua vida hoje. Uma segurança maior. Segurança no falar, segurança no agir, segurança no pensar. É uma vida de segurança, uma vida de certeza, uma vida de equilíbrio. E detalhe, não é uma certeza mineral. Não é uma certeza mineral. É uma certeza flexível. Sabe? Flexível. Poxa, eu não sabia disso. Ah, tá. Entendi. Ou seja, no momento em que eu declaro que eu não sabia disso e que eu agora entendi, eu estou mostrando o seguinte: o conceito que eu tinha anterior não era um conceito que abarcasse tudo para me dar essa garantia, essa certeza que outrora eu tinha, agora eu percebi. Mas eu estou aberto a rever o meu conceito, rever o meu posicionamento. Isso já mostra claramente uma flexibilidade. E é isso que eu falo, é isso que se fala do yoga, porque é como se nós estivéssemos num processo constante de evolução. Ou seja, problemas, por exemplo, que nós temos hoje no século XXI, no século XIX nós não tínhamos. Não tínhamos esse problema. Você vê o seguinte, muita gente se queixa, por exemplo, do uso do celular. O celular é só uma tecnologia, né? Eu, por exemplo, estou fazendo a live através do celular. É um exemplo. No século XIX nós não tínhamos celular. Entendeu? Então, a questão no século XIX era outra. Outras questões rolavam ali. No século XXI a história mudou. Entendeu? Então, pode ter mudado só a faceta, ou seja, no século XIX podia ter alguma outra coisa que se equiparasse a algo que o celular faz? Pode ter alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Agora,
tanto lá tanto no século XIX quanto no século XXI, esse critério que eu acabei de descrever, ele continua valendo. E eu acredito que no século XXVI também vai estar valendo. Não muda. Então, a maneira com que você vai olhar para o problema, para as pessoas, para o universo, à sua volta ou distante de você, vai fazer toda a diferença. Eu, por exemplo, só para vocês entenderem quão abrangente isso é. Eu estava conversando com uma aluna agora, na aula de 7h30, 8h30, e aí ela estava falando para mim o seguinte: a família dela é de Portugal, então ela acompanha muita coisa que acontece na Europa, né? E aí ela falou assim: poxa, eu estava pensando sobre essa questão dos refugiados na Europa, né? E os problemas que estão surgindo lá na Europa, decorrente dos refugiados. E aí ela falou: poxa, se eu pudesse, eu abrigava todo mundo, porque, poxa, as pessoas às vezes estão fugindo de guerra, estão fugindo de uma série de problemas, de desemprego, de fome, uma série de coisas. Então, se eu pudesse, só que isso é meio complicado. Eu falei: é muito complicado. Ela falou: por isso que hoje eu não julgo. Mas ela já julgou. No passado ela se incomodava com esse tipo de coisa. E hoje não é que ela não se incomode, vamos chamar assim, mas ela hoje não tece críticas aos governos da Europa por não aceitarem o número de refugiados que se apresentam, né? Vamos botar assim. Porque o que acontece é o seguinte: eu até dei o exemplo, né? Eu estava dando um exemplo de episódios que aconteceram em alguns países nórdicos, né? Aconteceu na Suécia, aconteceu na Noruega, na Dinamarca. Problemas, por exemplo, com pessoas, né? Não que não possam acontecer com pessoas do país, mas aconteceram com pessoas que estavam sendo refugiadas lá. São pessoas de origem muçulmana e que, vê bem, violência sexual não é visto da mesma maneira que é visto, por exemplo, na Europa e até aqui na América, nos países muçulmanos. Eles não veem dessa maneira. Por quê? Porque na escala de valor deles, a mulher, ela não ocupa o mesmo espaço que nós temos na nossa sociedade. Entendeu? Eu não estou nem dizendo que o Brasil valorize adequadamente as mulheres. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tá? Não me entendam mal. Mas a coisa é um pouco mais complicada lá. E aí o que acontece? Você traz para dentro do teu país, que tem uma série de regras, tem leis e tudo, grupos de pessoas que são de uma outra cultura completamente diferente e que muitas vezes não entendem ou não aceitam as regras do seu país. Elas estão no desespero. Então, no primeiro momento, cara, elas topam qualquer coisa. Só que depois que passa aquela crise e que as coisas simplesmente vão se acomodando, todo mundo vai para o seu trabalho, para a sua escola, a pessoa tenta muitas vezes não se adequar ao país que ela agora está vivendo. Ela vai se adequar aos conceitos antigos que ela tinha antes de chegar a esse país. Aí esse pessoal do país vai ter um problemão. Vai ter um problemão, porque às vezes são certos comportamentos, cara, muito, muito, muito diferentes e que geram problemas sociais muito sérios. Entendeu? Então esse da violência sexual, vê bem, na nossa sociedade, assédio pode ser encarado como um crime. Assédio. Assédio moral, assédio sexual, assédio. Em outros países isso não é visto como crime. Da mesma maneira que, vê só, racismo. No Brasil tem lei para racismo, em muitos outros países não tem. Eu tenho quase certeza que na Argentina não tem lei para racismo. Entendeu? Então é uma outra realidade. E bem perto da gente. Buenos Aires está 2 horas de avião do Rio. Entendeu? Então não é uma coisa tão estranha. Os caras praticamente falam a mesma coisa que a gente fala. Eles falam espanhol, a gente fala português. A alimentação é parecida, colonização italiana também, espanhola. O Brasil também tem. Então, não é uma coisa que destoe tanto. Mas, no entanto, a apreciação por uma coisa que para nós é muito importante, para outros países próximos não é. Então, por isso que é muito importante nas relações humanas, o senhor estava dando essa volta, nas relações humanas, a gente tem esse tipo de cuidado, sabe? E, se for possível, se for do interesse, né, buscando uma vida mais ligada à realidade, desconstruir esse tipo de conceito, né? Conceito de beleza, namastê, conceito de beleza, conceito de valia, de mais-valia, de supervalorização, tudo isso tem que ser revisto, né?
quando a Notre Dame pegou fogo, vários grupos de imigrantes de origem islâmica deram tiros para o alto em Paris, comemorando. Pois é, cara, é uma cultura completamente diferente. E aí tem isso, quando o governo francês aceita esse tipo de presença lá, e aí, na minha opinião, né, pessoal, eu acho justa, tem que levar em consideração essas questões, sabe? Essas questões de cultura, de comportamento, tem que levar em consideração isso. E também preparar a própria população, né, cara, para poder lidar com essas coisas, né? Porque são pessoas com visões diferentes, né? E detalhe, você vê dentro do próprio relacionamento, muitas vezes do casal, de mesmo idioma, mesmo grupo familiar, ou então um grupo muito próximo, às vezes são do mesmo bairro, estudaram na mesma escola, há divergência, há ponto de vista diferente. Você imagina pessoas que vêm de regiões do planeta completamente diferentes. Então, é uma coisa que tem que ser pautada aí em cima, namastê, tem que ser pautada em cima da compreensão, do respeito, tem que ter o bom senso de todos, né? De todos, não só de quem está chegando ou de quem já é do país, né? Todo mundo tem que ter esse tipo de bom senso para poder viver bem, né? Senão vai ter conflito e aí, pô, não faz sentido uma vida de conflito, né? Entendeu? É legal o debate, a discussão, faz parte. Agora, conflito não, conflito já mostra um descontrole, né? Entendeu? Passou do ponto. Aquela parte, aquele marco civilizatório foi deixado de lado, já não está balizando nada. E aí não faz sentido, né? Então termina sendo um retrocesso. Então isso não é adequado. Mas voltando para a questão das emoções negativas, elas realmente são muito danosas, né, para a nossa vida, né? Essa vida de relacionamento. Então é muito importante que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos, observando exatamente esse aspecto, que é um aspecto muito forte, um dos principais objetivos dos asanas, né, cumprir esse papel junto ao yoga, né? Um dos principais objetivos é exatamente esse. E aí, bem, eu falei até na outra live, né, que essas expressões erradas e elas devem procurar ser evitadas, e que, no caso, a expressão corporal, essas técnicas de expressão corporal, elas têm uma importância muito grande, né? Então, isso é uma verdade, né? Que toda emoção ela vai ser traduzida em expressão corporal. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Toda emoção vai ser traduzida em expressão corporal. Por isso é que quando eu falo sobre análise e reflexão, o que eu estou querendo dizer com isso? Ou melhor, o que o yoga está querendo dizer com isso? No momento em que eu faço uma análise detalhada do que está acontecendo, da situação, eu, na realidade, estou jogando com o meu emocional. Se eu fizer uma análise errada, veja bem, isso é um troço muito comum. Se eu achar que você falou algo ofensivo, quando você, na realidade, não falou, foi um mal entendido meu, o que está acontecendo comigo aqui na prática? Eu fiz uma análise errada, porque eu acho que eu escutei algo que me pareceu ofensivo, apesar de você não ter falado nada ofensivo. Eu entendi mal. Só que esse meu mal entender, essa má análise do que foi dito, fez com que fosse gerado um sentimento de desagrado com o que você falou. Isso por baixo. Porque dependendo da minha escala de valor, eu posso entender isso como uma ofensa muito grave e querer tirar uma satisfação com você. Olha o nível emocional que a coisa pode ir. Mostrando por que eu criei essa situação hipotética. Para mostrar exatamente que o trabalho da emoção ele está intimamente relacionado a esse ponto de vista. A maneira com que eu vejo a minha escala de valores é que vai definir o nível de tensão que vai ser gerado decorrente da emoção. Porque a análise errada vai gerar uma emoção. Entendeu? Então, por isso que a minha análise ela tem que ser cada dia melhor. Eu tenho que investir nisso. Fazer uma análise cada vez melhor. E, no primeiro momento, eu posso fazer uma análise, eu posso ajudar essa análise posteriormente usando a reflexão. A reflexão tem um verbo chamado verbo ruminar, que é um verbo extremamente adequado para esse tipo de situação. Ruminantes são aqueles animais vegetarianos que ficam
mastigando durante muito tempo, né? Eles geralmente têm 2 estômagos, então tem um preliminar, ele regurgita e volta a mastigar para que o alimento esteja num tamanho adequado ou uma condição de umidade adequada para que ele possa digerir ele completamente, né? Então, o estilo de vida do mundo moderno, você deixa as pessoas com as emoções à flor da pele. Qualquer coisa é motivo para desentendimentos. Cara, porque o que acontece? Eu já falei isso em outras lives. Na nossa sociedade, até fruto do próprio imediatismo e do capitalismo, as pessoas têm uma tendência a gerarem, produzirem uma mente reativa. E olha só, quando eu falo gerar, eu estou falando gerar mesmo. Porque a nossa mente, a mente humana, ela tem uma certa plasticidade. Então ela é moldável. Então você pode moldar de um jeito ou de outro a sua mente. E aí, obviamente, quando você faz esse tipo de molde, né, de modular ou de organizar a sua mente, você automaticamente você está mexendo na tua escala de valor. Automaticamente. Entendeu? Então, algumas coisas que hoje eu não dou valor, no passado eu já dei, sim, neuroplasticidade. E você, no passado eu já dei muito valor e hoje eu já não dou. Então houve uma mudança na minha escala de valor. Por isso é que coisas que me disseram no passado que me aborreceram muito, hoje não me aborrecem. Mas foi uma coisa deliberada. Eu quis fazer isso. Eu quis me tornar mais flexível. Agora a questão toda é essa, né? Como é que eu vou fazer esse tipo de escolha? Né? Ser flexível ou ser mais firme, mais duro? Tem a ver com o resultado, sabe? E aí não tem jeito, você vai ter que fazer comparação com experiências anteriores, coisas que você já vivenciou. Vale a pena? Olha só, você botou uma balança aí, você botou uma escala de valor, automaticamente. Se vale a pena brigar por um palito de fósforo usado? Uma coisa pequena. Já está até usado, a própria palavra diz, ele já não tem mais a serventia primária que tinha. Entendeu? Então, uma briga não justifica isso. Um palito de dente usado não justifica. Mesmo que não fosse usado, não justifica. Entendeu? Então você começa a avaliar, tanto a análise quanto a reflexão, elas vão trabalhar juntas, te dando um quadro cada vez melhor, cada vez mais claro do que vale a pena e o que não vale a pena em termos de escolha e, obviamente, de escala de valor atrelada a essas escolhas. E assim você vai. Esse é o processo de autoconhecimento. Porque, dependendo da tua escala de valor, você faz alguns sacrifícios. Ou não. Entendeu? Então, essa análise ela vai ser necessária. E o adequado é você tentar criar o hábito diário, se possível, várias vezes ao dia, de trabalhar dessa maneira. Então, o que você está fazendo com isso? Numa prática diária? Fazendo um treinamento mental. Você está treinando a sua mente para se comportar dessa maneira. Por quê? Por causa da plasticidade da mente, que eu falei ainda há pouco. A sua mente vai se acostumando com padrões novos. Entendeu? Quem usa aqui o Instagram sabe disso, o que é plasticidade bem na vida. Eu estava até conversando agora com uma aluna, mais cedo, eu estava falando com ela sobre isso, porque o Instagram constantemente muda a posição das ferramentas, muda as ferramentas, tem ferramenta que entra, tem ferramenta que sai. E quem faz um uso quase que diário, percebe esse tipo de coisa, essas mudanças. E quem não faz, muitas vezes fica completamente perdido. Porque lembra que a ferramenta estava em determinado lugar e agora não está mais. Aí a pessoa pensa, não, o Instagram acabou com essa ferramenta. Não, não acabou. Ele só mudou de lugar. Então, isso é uma estrutura de plasticidade. Nós fazemos isso nas nossas casas. Muitas vezes, você tem uma arrumação de móveis dentro de casa, que você acha, entende que isso é o ideal. Um belo dia, você acorda, olha para os móveis e fala assim, poxa, eu acho que eu vou fazer uma faxina aqui, vou limpar, eu vou mudar esses móveis de lugar só para ver como é que fica. E aí você descobre uma forma melhor de arrumar aqueles móveis. Os mesmos móveis. Só que agora, com essa nova arrumação, você tem mais espaço, você está achando mais harmonioso, ficou até mais bonito o ambiente. Percebeu? Fruto de quê? De uma experiência, de uma mudança. Então, isso é normal, uma coisa que acontece muito conosco. Agora, é lógico, né? Você
pode voltar para o molde antigo, analisar, refletir e falar assim, poxa, esse modo mais novo vale mais a pena. Eu comparei um com o outro, eu voltei para o antigo e não é tão bom. Tranquilo, faz parte. Faz parte. Então, mas essa escolha não é uma escolha saudosista, ansiosa. Não, é uma escolha analítica e reflexiva. É isso que você está fazendo. Óbvio, você comparou o passado. Tinha que comparar. Porque você já tinha uma arrumação. Entendeu? E você pode falar assim, olha, a arrumação mais antiga era melhor. Essa nova aqui não é tão boa quanto a antiga. Você volta para a antiga, está tudo certo. Mas fruto de quê? Não de nostalgia. Né? Você está fruto de uma análise, de uma reflexão. Então assim, a gente vai proceder com tudo. E aí é que eu falei, você pode rever um conceito que você tem. Problema nenhum. Ah, mas você falou. Sim, falei. E de lá para cá eu pensei bastante sobre isso. Né? Eu costumo até conversar aqui nas aulas, quando você tem um relacionamento assim importante, não precisa ser casal não, pode ser amigos, né? E você tem uma coisa importante para conversar com essa pessoa, e é importante para ambos, né? Essa conversa. Cara, nunca tenta conversar esse assunto importante em 5 minutos. Não é uma coisa boa. Pensa em várias xícaras de chá, vários dias, porque muitas vezes você tem que fazer suas colocações e a pessoa as dela, e dá tempo de aquilo ali amadurecer na cabeça, de você pensar, repensar. Então, de novo, voltando ao comentário, a mente reativa é que muitas vezes proporciona esse ruído na comunicação, essa falta clara de visão. A mente reativa. A mente reativa é uma mente que se precipita no julgamento, na análise, na visão da coisa. Então, por isso que é importante fazer as coisas com calma. Disciplinar, treinar, fazer com calma. E eu digo para vocês que nem tudo dá para fazer no dia com calma. Tem coisa que você tem que fazer um pouco mais rápido. Problema nenhum. Mas foi aquela situação pontual. O restante do dia eu fiz tudo devagar, fiz com calma. Isso é muito importante. Isso até para treinar nossa mente a analisar com calma, refletir com calma e ter resultados frutos de quê? De um planejamento calmo. As chances de você ter um resultado bom são muito grandes, diferente da mente reativa. Onde o yoga nos auxilia nesse despertar da mente reativa. Exatamente disso, de você poder, sabe o que? Cadenciar. Você já vem acompanhando essas lives e eu volta e meia falo sobre a imobilidade. A imobilidade, namastê, a imobilidade tem uma relação com isso. Quando você está fazendo a tua prática de asanas e você faz de modo calmo, assertivo, observando os detalhes da postura, observando aonde está a sua respiração, você automaticamente começa a impregnar sua mente num novo padrão. Um padrão calmo, assertivo. E aí, você naturalmente, esse padrão, você se sentiu bem, você começa o quê? A transmitir isso para outras situações da sua vida com esse mesmo padrão. Então o asana ele vai ser extremamente útil nesse sentido. De você ficar na postura, permanecer lá. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu acredito que todo mundo que está na live já deve ter tido uma experiência de trabalho. Tá? E aí você ficou durante um período no trabalho, trabalhando. E depois você começou a ter vontade de sair. E alguém, por algum motivo, talvez tenha prometido a você uma melhoria no trabalho, uma melhoria salarial. E aí você falou, poxa, mas já estou tanto tempo aqui, tem 3 anos, 2 anos, 5 anos, e não houve nada disso. Pô, será que vai haver? E aí você muitas vezes decide sair do trabalho. Então essa paciência, esse aguardar, esse permanecer, está relacionado a isso. Tá? De você parar e avaliar se vale a pena ficar ou sair. Entendeu? Então muitas vezes nós nos precipitamos. Então nesse processo que eu estou analisando, permanecer na empresa ou sair dela, talvez fosse adequado eu buscar mais informações sobre a tal promoção ou melhoria salarial. Porque também eu posso descobrir que não vai haver. Alguém falou uma inverdade para mim.
prometeu algo que não vai ser cumprido. Mas foi o quê? Fruto de uma investigação um pouquinho maior. Não foi simplesmente uma promessa. Tá? Houve uma conversa, alguém falou isso para alguém, até que se prove o contrário, todo mundo está falando a verdade. Só que, na busca de uma informação mais precisa, eu descobri que isso não é verdadeiro. Então, já está decidido que o melhor é ir embora. Agora, você vê que essa prática, ela é uma prática que você pode fazer calmamente ao longo de semanas, sem atropelos, analisando prós e contras de cada movimento que você fizer. Pode ser uma conversa, pode ser um posicionamento, entendeu? Então isso é um processo mental que você vai construindo, né, de trabalhar a sua mente dessa forma, entendeu? Com essa disciplina. Então isso é uma coisa muito importante. E o que acontece é que, dentro desse quadro que eu estou falando, essa expressão corporal, que vai se apropriando, né, do decorrente dos nossas emoções, ela você vai conseguir libertar a personalidade. Então, essa tensão, ela vai impedindo essa libertação, né? Vai levando a um processo de repressão, né, dessa personalidade. Tá? E aí o que acontece é que o inverso ocorre também. À medida que você vai liberando a tua musculatura, que se tornou a musculatura tensa decorrente de emoções, você também vai liberando a tua emoção. Então você começa a expressar melhor o sim, consegue expressar melhor o não. Entendeu? Então, à medida que você vai se colocando dessa forma, nesse ritmo, essa mente, ela vai deixando de ser uma mente reativa. Entendeu? Então, ela começa a ser uma mente com uma predisposição à estaticidade, a permanecer. Entendeu? E tem um detalhe, essa questão da observação é uma coisa muito importante, porque muitas vezes nós observamos uma situação acontecer e rapidamente nós tiramos uma conclusão. E aí, em seguida, você observa a mesma situação e você agora já não tem tanta segurança sobre essa conclusão que você tirou. Por quê? Foi feita uma observação pouca. Você observou pouco tempo. Você só viu um lance acontecendo. Não é suficiente. É adequado que você veja novamente a situação acontecendo até você tirar uma conclusão. Entendeu? Então, essas coisas de precipitação, a mente reativa, ela tem uma tendência a levar a gente para isso. Né? A postura do leão é ótima para ajudar nessa liberação. Sim, a postura do leão é muito boa, muito boa. É o Simhasana. Simha é leão em sânscrito. E ela tem como uma proposição de relaxar rosto, pescoço. Uma curiosidade importante que eu queria compartilhar com vocês. Toda vez que vocês estiverem numa prática de yoga e que vocês estiverem para relaxar, se concentrem no rosto. Procurem relaxar o rosto. O rosto tem uma íntima relação com a nossa mente. Quando a sua mente está tensa, teu rosto tensiona. Quando o seu rosto está relaxado, a sua mente também está relaxada. E vê bem, a mente relaxada não é uma mente relapsa. Entendeu? A mente relaxada é uma mente que está funcionando bem, porém sem tensão. Isso é que é uma mente relaxada. Ela está atenta, mas ela não está tensa. Entendeu? Então esses conceitos são importantes para nós termos firmes na mente, porque vai fazer toda a diferença na maneira com que nós vamos nos conduzir numa prática de yoga e fora dela também. Entendeu? Então muitas vezes quando você fala para uma pessoa assim, pô, tal coisa assim, assim, porra, a pessoa franziu, ou então a pessoa surpreendeu. Essas tensões revelam muito do pensamento da pessoa, o emocional dela. Sim, bastante tensão residual. Então, isso é importante, porque o que acontece é o seguinte, olha só. Vamos imaginar que nós estamos dentro de uma sala de aula, estudando qualquer assunto, qualquer área do conhecimento. Namastê. Qualquer área do conhecimento, nós estamos estudando. Se eu estou relaxado, porém atento,
o meu nível de aprendizado é muito maior. Se eu estou tenso, eu já comecei a criar um bloqueio dentro do meu processo de aprendizado. Então, você vê que tipo de prejuízo não é gerado por uma pessoa tensa. Então, o distensionar é uma coisa extremamente importante. Se você puder remover tensão da sua vida, importantíssimo. Importantíssimo. Tem pessoas que falam que... Como é que tem um ditado que fala assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. É isso. Entendeu? Então a paz, na realidade, ela simboliza o quê? Uma falta de tensão, uma tensão desnecessária que você abriu mão. Fala, cara, eu não preciso disso. Não tem necessidade desse tipo de coisa. Sabe? Pra quê? Pra que isso? Não faz sentido. Entendeu? Eu até dei um exemplo ainda há pouco sobre a questão de você ter uma discórdia com alguém, uma briga, uma desavença, por causa de um palito de fósforo, por causa de um palito de dente. Faz sentido. É muito pouco para se brigar. Entendeu? Então essa questão vai passar por esse aspecto a nível de asana, né? Então eles vão, nessa questão do asana, ele vai expressar emoção, né? Pelo menos a maioria deles, tá? Então, por exemplo, vocês devem conhecer a postura do arado, a postura de halasana, né? Então ela é uma postura que eu estava falando na outra aula, que é uma postura de neutralidade, e ela inclusive cria uma calma mental, né? Uma serenidade, né? Foi o exemplo que eu dei. Mas tem outros asanas que provocam essa serenidade também. Outro deles é Urdhva Dhanurasana, a postura do arco virado para cima, em que você está deitado no chão e apoia as mãos e arqueia a sua coluna. É uma postura também que traz serenidade para a mente, né? Então você começa a ter uma mente calma. E essa mente calma, através dos asanas, vai nos ajudar a combater a mente reativa. Aquela mente que pula. É de instante, né? Eu tenho que responder agora. Isso vai desaparecendo, entendeu? Então, o que eu estou fazendo na realidade? O que eu estou fazendo na realidade em termos de praticidade? Eu estou invertendo a polaridade do tempo para mim. Enquanto eu estou ansioso, estou tenso, estou reativo, o tempo para mim é um adversário. Inclusive esse conceito do tempo é que me ajuda a gerar tensões. Quando eu mudo isso, esse valor do tempo, eu entendo que as coisas todas têm o seu tempo próprio para acontecerem, nem antes nem depois, mas no tempo certo. Então você vê, minha escala de valor mudou, já é uma visão. O tempo deixa de ser um adversário, ele passa a ser um aliado. E para eu fazer com que o tempo se torne um aliado, eu tenho que ter um ingrediente que chama-se paciência. Paciência é o quê? É o reconhecimento que cada coisa tem seu tempo. Tem o tempo certo para se manifestar no mundo fenomenal. Então é isso que é paciência. Essa compreensão faz com que você deixe que as coisas evoluam como tem que evoluir, sem você fazer interferência propriamente. Entendeu? E isso é uma arte, hein? Isso é uma arte, não é uma coisa fácil de fazer. Agora, com treinamento é possível fazer. Não é uma coisa complicada. Tá? Então, essa serenidade que vai tomando conta do praticante durante a aula, à medida que ele vai praticando os asanas, né, com essa proposta, vai se consolidando um estado de bem-estar e que isso vai terminar sendo propagado para outros momentos do dia, né? Fora da aula de yoga, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, entendeu? Você vai propagando isso. Tá? E, como o Mikael falou, essas tensões e preocupações do século XXI, né? Do século que nós estamos, elas vão fazer com que seja difícil escapar. Né? Não é uma coisa fácil. Né? Mas é possível você trabalhar isso. Uma coisa que acomete muitas pessoas hoje é a depressão, né? Uma tristeza profunda em que a pessoa começa a meio que desistir da vida, né? Desistir das coisas. Ela vai se entregando a um processo de entristecimento. Geralmente, esse entristecimento tem uma relação aí com os próprios embates da vida. Né? É o caso, por exemplo, da pessoa que é rejeitada. Mas olha só, todo mundo é rejeitado. É muito importante que as pessoas não tenham a ideia de que só elas são rejeitadas. Todo mundo é rejeitado. Tá? Isso é uma coisa comum. Você pode ser rejeitado por uma pessoa. No primeiro momento as pessoas pensam logo isso.
foi rejeitado por um amor. Não. No trabalho você pode ser rejeitado. Entendeu? Quer ver só um troço bem simples? Tem um grupo aqui, nós somos estudantes, tá? Estamos aqui numa faculdade, num colégio, num curso, não importa. Uma área qualquer de estudo. Tem aqui 20 pessoas. Só que das 20 pessoas, 4 são muito amigos. O professor deu um trabalho e pediu que as pessoas se reunissem em grupos de 4. São 20 pessoas. Então dá para fazer 5 grupos de 4. Namastê. Só que o que acontece é o seguinte: eu não sei que essas 4 pessoas são muito amigas. E eu, por algum motivo, me afeiçoei a uma delas. E bato papo sempre com uma delas. Quando é anunciada a questão do grupo, eu tento formar grupo com essa pessoa que eu me afeiçoo mais. Só que eu chego nela e descubro que eu já sou sobra. Porque eles já fizeram um grupo antecipadamente, porque eles se conhecem há muito tempo. Nesse momento eu fui rejeitado. Eu queria fazer grupo pelo menos com essa pessoa, porque eu já conheço, tenho uma afeição por ela, né? Um bom relacionamento. Só que eu já fui excluído pelo grupo. Automaticamente isso é o quê? Isso é uma rejeição. Agora, como é que eu vou lidar com isso? Através da análise, né? Eu tenho que observar, avaliar, captar mais informação para poder tirar uma conclusão. Senão eu posso estar cometendo o erro, que eu falei ainda há pouco, de ter uma visão precipitada daquilo ali, me levando a uma visão errada. E automaticamente emoção inadequada, tensão e por aí vai. Entendeu? Então os processos eles vão fazendo dessa maneira. Né? Entendeu? Então na prática do asana, quando você começa a praticar, você entra num processo de renovação. Porque o asana ele sempre vai proporcionar uma reação hormonal, que é uma coisa que está intimamente relacionada à nossa personalidade. Entendeu? Todo yoga é hormonal. Então, à medida que você vai mudando o seu hormônio, você vai mudando o seu humor. Você vai mudando o seu emocional em relação à vida. Automaticamente. Entendeu? Então, a prática de asana, ela vai ajudar bastante. E tirar as tensões, né? Essas couraças que nós desenvolvemos ao longo de muitas e muitas experiências que foram consideradas experiências não adequadas ou não agradáveis. Né? Então, essa questão da tomada de consciência corporal, né? Dentro da vida cotidiana, ela vai ser fundamental. Né? Fundamental. Como eu falei para vocês anteriormente, esse processo de aquisição de tensão, ele vem a nível de modo inconsciente. Tá? Então, à medida que você vai tomando consciência, a tua maneira de andar muda, a tua maneira de ficar em pé muda, de posicionar os ombros, não rodá-los para dentro, né? Manter o peito aberto, a coluna mais ereta. Né? Você ganha reflexo, entendeu? Os movimentos começam a ser mais precisos. Né? Então, o que acontece é que essa questão de você lidar com a angústia, né? É uma situação que aqui no Ocidente é muito mal vista. Né? A angústia ela remete a um processo único e exclusivamente de sofrimento. E isso não é bom. Porque, na realidade, o que é a angústia? A angústia, ela nada mais é do que a sinalização de uma transição. É o que a angústia significa. Então, você está angustiado porque você estava num nível, estava numa condição, e você percebeu que era necessário sair daquela condição. Só que você ainda não está na condição que você desejava. Mas você não quer voltar para a condição anterior. Daí a angústia. Porque você não sabe o que tem à frente. Mas você conhece o que você tinha no passado. Que você não quer mais. Porque se você quisesse, você estava lá. Você não estava no meio do caminho. Então a angústia ela só vai revelar que está em curso uma transição. Só isso. Agora, com um pouco de paciência, que aí você puxa o tempo como um aliado, não um adversário, você vai fazer a transição. É só ter paciência com você e com a própria situação. E aí a angústia desaparece, ela perde o sentido de ser.
e você simplesmente aguarda pacientemente todo o processo ser concluído. Tá? Então, a ideia da angústia é exatamente essa. Tá? Então, tanto nas etapas de preparação quanto durante a manutenção das posturas, esse estado mental de alerta, né, de atenção, ele vai ser essencial. Tá? Então é muito importante que nós estejamos bem conscientes da nossa prática. Tá? E aí, essas emoções que são chamadas de negativo, como eu falei sobre ansiedade, raiva, inveja, ciúme, ódio, tá? Tem várias emoções que acometem a nós todos diariamente. E aí a questão toda é o seguinte, né? Essa forma de contraturas, essas emoções negativas vão correr nossas vísceras, né? Então, são estruturas emocionais que elas têm uma tendência a aprofundar. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha inveja, ressentimento, ela tem uma tendência a dificultar a vida das vísceras dela, entendeu? Então, o que acontece é que é como se fosse uma autoagressão emocional. Você vai se martirizando. Eu tive uma aluna que ela desenvolveu um tumor nos intestinos. Ela teve prisão de ventre durante décadas. Prisão de ventre. Eu acredito que vocês saibam, se não sabem, deveriam saber, porque isso é uma coisa extremamente importante, que nós temos que ir ao banheiro defecar todos os dias. Todos os dias. Não existe essa história de dia sim, dia não, uma vez por semana. Isso não existe. Isso existe, mas não é o adequado. O adequado é você defecar todos os dias. E, vamos lá, na visão do yoga, essa defecação ela tem que ser decorrente de uma refeição completa. Se você faz almoço, faz café da manhã, almoço, lanche à tarde e janta, nós temos aí 3 refeições completas no dia. O adequado é que você vá 3 vezes ao banheiro defecar, naquele período de 24 horas. Se você não faz isso, você já sofre de prisão de ventre. Não é nada alarmante, mas é algo para se ter atenção. Tá? Então o que acontece? Existem áreas do nosso intestino que elas começam a ficar tensas e o movimento que é peristáltico ele começa a ficar diminuído. E aí ele tem dificuldade de expulsar as fezes. Essas fezes não saindo no tempo exato, no tempo adequado que elas saiam, elas começam pela mucosa a serem reabsorvidas e jogadas no nosso sistema, através do sangue. Então você começa a ter uma intoxicação pelas suas próprias fezes que não saíram no tempo hábil. Então por isso é que o ditado da Índia é muito correto. Intestinos sujos são o solo fértil para toda e qualquer doença. Por isso que é muito importante ingesta de água, prática de atividade física, alimentação adequada. Tem que ter. Se você não cuida disso, você vai ter problemas. E essa aluna, ela desenvolveu um tumor no intestino, passou por cirurgia, passou por quimioterapia, radioterapia, e o câncer sempre voltava. O que indica isso? Essa volta do câncer. O ambiente em que o câncer se instalou não foi modificado. Porque se você modifica esse ambiente, o câncer não tem mais espaço ali. E isso, não estou falando especificamente do câncer não, isso vale para tudo. Vale para tudo. Olha só, você começou a frequentar uma lanchonete, muito bacaninha, muito legal. Aí, tu não sabe por quê, começaram a servir bebida alcoólica lá. E aí você percebeu da última vez que você foi, que tinha um pessoal já meio embriagado, falando alto. Porra, é um negócio que você não... Pô, fala, cara, meu irmão, não gosto disso, nada a ver comigo. E aí o que acontece? Você não frequenta mais, você não vai mais lá. Porque percebe que as pessoas estão lá, estão numa outra onda, o lugar mudou, já não está te interessando mais. Então você percebe o seguinte, esse processo de mudança,
Tem que acontecer. Se você mantém aquele ambiente, o câncer volta. Então, manteve o mal-estar pelo sucesso do outro. Isso, o nome disso é inveja. Quando você se sente mal pelo sucesso do outro, você sente inveja. É uma doença. É um sentimento muito ruim, tá? E que vai te adoecer. O oposto é admiração. Eu me sinto feliz. Eu já escutei pessoas falando, eu tenho inveja boa. Não, ninguém tem inveja boa. Isso não existe. Inveja é um sentimento ruim. Eu me sinto mal porque você triunfou. Eu me sinto mal porque você está feliz. Eu me sinto mal porque você se deu bem. É isso. Isso é inveja. Admiração, eu me sinto bem porque você está feliz. Eu me sinto bem porque você triunfou. Eu me sinto bem porque você se deu bem. É outra coisa. Então, cultivar admiração é legal. É legal. Você está cumprindo simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você vibra pelo outro, quando você fica feliz pelo outro, é exatamente isso que você está fazendo. É o primeiro dos mandamentos. Então, é muito importante que nós tenhamos claro na mente para que nós não nos enfermemos. Porque geralmente é o que acontece. As pessoas vão tendo emoções meio que descontroladas, como não tem uma visão, uma mente analítica e reflexiva, isso vai rolando solto. Inveja daqui, inveja dali, ressentimento aqui, ressentimento dali, até se instalar. Pega uma parte frágil do corpo, então ela tinha um problema já de prisão de ventre, e isso levou ela ao óbito. Ela fez tratamento, mas o câncer voltava, até que voltou mais agressivo e levou ela. Entendeu? Então, esse processo está relacionado lá no início da live, quando eu comentei com vocês que existe um problema nível 4 e você é uma pessoa nível 2. Então, o momento que você investe em você, porque as pessoas quando pensam em investimento na nossa sociedade, ou é dinheiro, ou é estudar. Ninguém pensa em se autoconhecer. E quando eu falo sobre autoconhecimento, não é só ver aspectos bons em você, não. Tem aspectos ruins também. E lidar com esse aspecto ruim é uma coisa extremamente importante e que mostra uma maturidade. Agora, ignorar isso, o único prejudicado é quem tem esse tipo de sentimento, que não consegue avaliar que tem esse sentimento e mudar. Porque não adianta só também você avaliar. Eu sei que eu sou invejoso. Sim, você é invejoso. Eu sei que eu tenho ressentimento. Você tem ressentimento? Tá. E qual é a utilidade de ressentimento e inveja? Não tem. Só te prejudica. Então por que você faz? É isso. A conversa, você com você, ninguém tem que se meter nessa conversa. É você com você. Essa conversa nós temos que ter com nós mesmos. Temos que ter. Se nós não temos qualidade de vida. E isso, vou te falar, hein? Sem medo de errar. Isso é mais importante do que comida. É um pouco mais importante. Porque esse drama existencial, ele vai levar você por um estado lastimado. De adquirir doença, ter que fazer tratamento, uma série de coisas. E sem uma perspectiva necessariamente de melhora. Por quê? Porque não houve um ímpeto de pegar e falar, meu irmão, eu vou mudar 180 graus, eu vou no sentido oposto, não quero mais saber disso, não quero mais isso na minha vida. Tem que tomar uma atitude. Do contrário, você fica cultivando, e até uma hora que aquilo agarra você e não te larga. E aí, como é que resolve isso? Entendeu? Então, essa questão da influência também no sistema nervoso, nervoso vegetativo, também é uma questão que é muito tocada nos asanas, né? Então, de um modo geral, a influência é muito pouca, né? Mas nós temos capacidade no yoga de exercermos esse tipo de influência. Tá? Então, essas emoções negativas, elas têm uma tendência a prender os intestinos. Tá? Outra coisa, palpitação, coração, entendeu? Palidez, suor frio, de uma hora para outra. Você está ali,
isso geralmente mostra como impacto emocional. Tá? E aí você vai tendo órgãos afetados. Né? Então, esse processo de mudança, ele realmente vai sendo necessário. E uma coisa que é muito importante não esquecer é o seguinte, o modo de respirar. O modo de respirar vai dar um indicativo de como é que está a situação emocional. Namastê. Porque o que acontece? Se a minha respiração é curta, de um modo geral, a minha emoção ela é instável. É uma emoção que me desequilibra, me perturba. Tá? À medida que eu começo a alongar minha respiração, automaticamente a minha emoção também, minha mente estabiliza e minha emoção também estabiliza. Então fica uma coisa mais fácil de eu detectar onde é que está o problema e fazer as correções necessárias. Né? Então, pode-se dizer que a respiração é o nosso painel psicológico. Tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento para que nós possamos ter uma atividade muscular equilibrada. Agora, os sentimentos, se eles são positivos e negativos, essas emoções negativas elas tendem a causar essa respiração mais curta. Né? Então, o que eu diria para vocês é o seguinte, é que os asanas, nos asanas o praticante vai controlar a sua própria respiração. Tá? Ele vai poder expandi-la, vai poder regularizá-la, ele vai até conseguir desbloquear, fazendo com que o corpo entre num sistema de ondulação, vamos chamar assim. Tá? Então, de certo modo, é importante que nós tenhamos em mente que o asana ele vai funcionar como uma espécie de guia. Tá? Um guia, que tipo de guia? É um guia para um sistema respiratório diferente. Tá? Então, para cada asana, você vai ter uma forma, uma oportunidade de liberar especificamente uma parte do seu sistema respiratório. E isso vai trazer uma harmonia nessa respiração. Tá? Tanto a nível consciente quanto inconsciente. Agora, namastê. Essa termômetro emocional, perfeito, Fred. É isso aí. Então, essa prática, ela pode ser alicerçada, retiro o alicerçada, ela pode ser auxiliada, vamos chamar assim. Ela pode ser auxiliada através do mantra Om, tá? O mantra Om, ele vai produzir um efeito psíquico na nossa mente de calma, porque olha só, a palavra mantra, ela é composta de manas, que significa mente em sânscrito, e o tra é um sufixo que passa uma ideia de aprisionamento ou proteção. Tenta imaginar uma pessoa presa. Quando você prende uma pessoa numa prisão, bota uma pessoa numa prisão, você ao mesmo tempo está protegendo a sociedade desta pessoa por algum motivo, como também você está protegendo essa pessoa da própria sociedade que, se a sociedade se descontrolar, pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, o encarceramento da pessoa tem uma conotação de proteger ambos para que não haja um embate. Eu não sei se vocês têm isso claro na mente, tá? Mas o aprisionamento está ligado a isso. Então, quando você está no mantra, esse sufixo de aprisionamento, tra, é como se você protegesse a sua mente. O som do Om protege a sua mente de influências externas, de conflitos internos. Ele protege, ele cria uma proteção, como se você estivesse ali dentro de uma prisão, de uma redoma, vamos chamar assim, uma redoma que protege você. E aí, como é que você faria a tua prática? Você faria não mais por número de respirações, mas por número de ons. Então vamos supor que você estabeleceu
para cada asana, você cantar mentalmente 10 vezes o mantra Om. Então você está lá na postura, montou a postura e você repete Om, Om, Om. Esse efeito na mente vai ser de grande valia no sentido de você liberar tensões. Grande valia. Tá? Simplesmente por você deixar na mente esse som do Om, que é como se fosse um gongo. Né? Então, é muito importante vocês não acreditarem em mim, experimentem fazer essa prática, fazer a prática amanhã, sua prática de yoga, mentalmente recitando o mantra Om. Para cada asana, um número de Oms. Você vai fazer, vou fazer essa postura agora, eu vou cantar 10 vezes o mantra Om, mentalmente. Até para não atrapalhar lá o professor, a professora, o que está fazendo. Você com você. E depois me conta a semana que vem qual foi o resultado dessa prática, fazendo Om. Se funcionou, se não funcionou, se quebrou barreiras, se você conseguiu se aproximar do inconsciente. Como é que foi essa experiência? Conta para mim. Tá? Então, essa liberação através do mantra, ela vai acontecer e ela é muito boa mesmo. E vocês ficam já com esse entendimento, se é que já não tinham, de que o mantra ele tem uma característica de proteger a nossa mente. Tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo palpável. Quando eu estou com medo e eu começo a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, o medo vai passando. Por que o medo vai passando? Porque eu estou preenchendo a minha mente com essa oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Então não há espaço para o medo se expandir, o medo atuar. Da mesma maneira acontece com a raiva. O que a pessoa fala? Olha, quando tu tiver um pico de raiva, conta até 10 devagar, respirando profundamente. 1, 2, 3, e assim você vai. E aí daqui a pouco você, no 5, no 6, você já não está nem com vontade mais de brigar com ninguém. Percebeu? Então, você vê, esse trabalho do mantra, tanto na contagem quanto na oração, eles vão fazer um trabalho do mantra, de proteger a sua mente. Proteger muitas vezes de uma provocação, de estímulos exteriores, de indignação com alguma coisa. Vai proteger a sua mente. E aí você consegue analisar a coisa com mais clareza, com mais cuidado. Isso é um duro golpe da mente reativa. Pessoal, quero agradecer a vocês a presença. São 10h17. E vou deixar gravado para vocês. Se puder, compartilha a live com outras pessoas que de repente se interessam pelo assunto. Sábado tem uma oficina de Qigong lá na Escola de Aia da Vila da Penha. Se vocês puderem participar, participe, porque é um estudo muito interessante, muito bom. A Kátia é uma pessoa muito capaz. Ela mora na Itália, trabalha com Qigong na Itália. Ela é professora de yoga também. E ela está aqui no Brasil e vai aproveitar para estar compartilhando esse conhecimento com a gente. Tá? Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez. E quarta-feira que vem estaremos de volta. Fiquem com Deus. Namastê. Hariom.